Campo de Bolsonaro, com Flávio, Banco Master e STF, entraram na mesma disputa que deixou Lula em uma posição muito mais frágil no Senado. Enquanto muita gente olhou para a derrota de Messias como apenas mais uma derrota do governo Lula no Senado, existe uma leitura muito mais explosiva circulando nos bastidores. E ela envolve três peças que, juntas, mudam completamente o tamanho da história: o campo de Bolsonaro, a CPI do Banco Master e Alexandre de Moraes. A pergunta central é simples: por que, depois dessa articulação, bolsonaristas poderiam parar de falar em CPI do Master? E quem ganha se essa investigação perder força? Neste vídeo, o Código República analisa a tese apresentada nesse trecho: uma possível troca de interesses em Brasília, onde Lula sai humilhado, o Banco Master pode ser empurrado para debaixo do tapete, e o jogo entre Senado, STF e bolsonarismo entra em uma nova fase. Tem mais um ponto em relação ao caso Master que eu acho que vale mencionar. Eu aposto com todos aqui que daqui por diante você não vai ver mais bolsonarista falando em CPI do Master. Acabou essa conversa, né? Você pode saber que o que eu ouvi ontem foi que houve várias conversas de bastidores, conversas fechadas com líderes da oposição, Alcolumbre, senadores que também, em paralelo a essa pauta de impeachment do STF, vinham defendendo a CPI do Master. Vou interromper rapidinho o vídeo só para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como este para você e também mostra para o YouTube que você quer receber mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado por isso. Agora vamos continuar com o vídeo. E um dos pontos que foi colocado foi esse, até inclusive a um dos parlamentares com quem o Davi conversou no dia de ontem, ele disse: faça o seu papel que eu faço o meu. O que é o seu papel? Me ajuda, é o famoso me ajuda a te ajudar. Se você me ajudar, eu vou te ajudar. E aí, ao longo do dia, ele começou a mandar mensagens para os senadores dizendo: derrotamos o governo. Na verdade, André, de manhã já me ligou um aliado aí do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, dizendo: olha, conseguimos. Eu mesmo não acreditei muito. Falei: nossa, mas 11 da manhã o cara já derrotou o Lula. Mas eles estavam certos, eles já sabiam do que tinha acontecido. Porque ao longo dos dias anteriores, essas conversas foram ocorrendo com base nesse toma lá da cá. O Alcolumbre não quer mais ouvir falar em CPI do Master, ele vai atuar aí para vetar o veto do presidente à dosimetria e vai tocar sua vida, que não quer saber do Master. Do lado do Alexandre de Moraes, a mesma coisa. Você pode até se perguntar: poxa, por que o Alexandre de Moraes vai fazer uma aliança com Alcolumbre e Flávio Bolsonaro nesse momento, sendo que ele pode ser um alvo de impeachment, né? Se você for olhar a crise hoje, ele é um dos principais personagens da crise, é um dos principais alvos de pedidos de impeachment. Tem um cálculo aí, uma estratégia feita muito cuidadosamente em duas etapas. Primeiro, ele resolve o problema dele no Supremo com o caso Master. Era muito claro para o Alexandre de Moraes que hoje no Supremo, com essa divisão 5-5, às vezes 6-4, dependendo do 6-4 a favor do Mendonça, dependendo do caso, né? A coisa varia muito. Ele não precisava do Messias no Supremo. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer, do ponto de vista dele, era tirar do Supremo alguém que poderia vir a somar votos com o André Mendonça, que hoje é o principal adversário dele no tribunal. Até aqui, o ponto central não é afirmar que houve um acordo formal. O ponto é observar a lógica política descrita na fala. De um lado, a oposição bolsonarista teria interesse em comemorar uma derrota do governo Lula. De outro, Alcolumbre não teria interesse em avançar com a CPI do Master. E no meio disso, Alexandre de Moraes também teria razões para evitar uma nova composição no Supremo que fortalecesse seus adversários internos. É por isso que esse caso é maior do que uma indicação ao STF. A indicação de Messias vira apenas a face visível de uma disputa que envolve impeachment, Banco Master, Senado, Supremo e o cálculo para 2026. Função editorial: reorganizar o espectador antes do clímax, deixando claro que o vídeo não está afirmando crime ou acordo comprovado,
mas analisando a lógica política apresentada pela fonte. Isso ele conseguiu. Agora vem a outra etapa, que é o impeachment. Porém, você pensa comigo, o Alcolumbre já falou mais de uma vez que não vai botar para votar nenhum pedido de impeachment de ministros. Muito menos agora, com essa aliança feita. Não vai ter essa discussão sobre impeachment até as eleições, pelo menos. Terminadas as eleições, aí você vai ver o novo jogo. O Alexandre de Moraes vai ter tempo, e o Toffoli e outros ministros a quem não interessa o avanço do caso Master, vão ter tempo de se rearticular. Né? Tem várias ações aí, a questão da delação, a questão do COAF, tem várias medidas e providências que estão sendo tomadas publicamente e nos bastidores para tentar enterrar essa investigação. Então, ele ganha meses para enterrar a investigação, enquanto o jogo eleitoral se define. Uma vez definido o jogo eleitoral, aí eles vão ver, sendo que o Alcolumbre tem até fevereiro de 2027 na presidência do Senado, então até lá eu duvido que algo aconteça, e o Alexandre de Moraes assume a presidência do STF, também se nada acontecer, em setembro de 2027. Se o Flávio Bolsonaro ganha, por hipótese, aí você vai ver um total rearranjo de forças, e aí o Alexandre de Moraes vai ter chance também de se reorganizar, né? A partir daqui, a história muda de escala. Não é mais apenas uma discussão sobre a derrota de Messias, nem só sobre a CPI do Banco Master. O que começa a aparecer é uma disputa por tempo, por controle do Senado, por influência no STF e por sobrevivência política antes de 2026. Se a investigação do Banco Master perde força, alguém ganha tempo. Se os pedidos de impeachment contra ministros ficam parados, alguém ganha proteção. E se Lula sai dessa votação sem força para indicar outro nome ao Supremo, o governo não perde apenas uma cadeira. Ele perde capacidade de articulação em uma das áreas mais sensíveis do poder. É por isso que esse caso precisa ser olhado com cuidado, porque na superfície parece uma votação sobre Messias. Mas, por baixo, pode haver uma reorganização muito maior envolvendo Alcolumbre, Moraes, o campo bolsonarista e o próprio futuro da pressão sobre o Banco Master. Você acha que essa foi só uma derrota normal do governo no Senado? Ou existe um acordo maior sendo desenhado nos bastidores? Deixe sua opinião nos comentários, porque o próximo trecho traz justamente a parte mais sensível dessa história. Os relatos sobre pressão, recados, jantar político e a preocupação dentro do Palácio do Planalto. Tudo isso foi pensado com antecedência, e é por isso que o Alexandre de Moraes, inclusive, mandou recados aos congressistas, parlamentares no dia de ontem, via emissários, deputados próximos, senadores que chegavam em um e outro ali dizendo: olha, tem certeza, isso daí vai complicar a relação com o Supremo, você tem processo, bem nessa linha. E a gente ouviu isso, tanto eu como o Rafael Moraes Moura do blog, ouvimos isso de 6 pessoas diferentes, cada um com um tipo de relato, deixando bem claro que houve sim uma operação pesada por parte principalmente do ministro Alexandre, mas de outros ministros também da órbita dele, na linha de derrubar o Messias. Também, André, foi registrado pelo Palácio do Planalto um jantar que aconteceu na terça-feira, um dia antes, que o Moraes ofereceu para o Mário Sarrubo, amigo dele, e que é da Secretaria de Justiça, do Ministério da Justiça, e junto com o Alcolumbre, estiveram juntos no mesmo jantar na véspera dessa votação. Ninguém imagina que não tenha se falado disso. Então, tudo isso deixou o Palácio do Planalto muito preocupado e agora vai haver uma reação. Qual vai ser? Acho que eles estão medindo muito bem essa reação, mas eu não apostaria em nenhuma indicação do Lula para ministro do Supremo nesse mandato. Se ele ganhar a reeleição, ele vai tentar novamente, mas agora não tem clima. Ele acabou de passar por uma humilhação no Senado. Duvido que ele indique qualquer pessoa, seja aliado, seja Pacheco, ou mesmo uma mulher, como está se falando, como a militância está pedindo. Eu vejo zero chance disso acontecer. Essa votação pode ser lembrada como uma derrota de Lula, mas talvez ela revele algo mais profundo sobre Brasília. Se a CPI do Banco Master esfriar, se o impeachment de ministros ficar travado e se o governo perder força para indicar outro nome ao STF, no fim, a pergunta mais importante talvez não seja apenas quem derrotou Messias. A pergunta é quem ganhou tempo com essa derrota.
Se a CPI do Banco Master sair do centro da pressão, se os pedidos de impeachment ficarem congelados e se Lula realmente não tiver força para fazer uma nova indicação ao Supremo, então essa votação pode ter sido muito mais do que uma derrota pontual do governo. Pode ter sido um sinal de como o poder em Brasília está se reorganizando antes de 2026. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse apoio ajuda o YouTube a entender que vale a pena te recomendar mais vídeos como este, e ajuda o canal a continuar trazendo análises e conteúdos relevantes para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo.